benditas, nós estamos aqui em mais um estudo do Comunidade Plus. E você já sabe, o time que tá aqui é um time de peso. Eu já vou começar apresentando ele, meu amigo, Pastor Yuri. E Como aí, é que meu você tá, povo? pastor? Tudo bem, Pastor Beleza? Gabriel? E aí, pessoal, beleza? Ele que é responsável pela Associação Paulista Sul. Na frente dele tem um craque, joga bola, mas também é craque no púlpito, pastor Elbert Rogers. E aí, pastor? Beleza, galera? Tamo aí junto mais uma vez na Comunidade Plus. Um abraço pra todo mundo aí. Maravilha. Temos o nosso mito, nossa lenda, autor da meditação deste ano, o nosso amado, mas é o pastor Cândido Gomes. Tudo bem, pastor? E aí, pessoal, pastor Gabriel, galera, tamo junto, mais um Comunidade. Maravilha, pastor Cândido é líder para os jovens em toda São Paulo. E eu, pastor Gabriel, que sou líder da Associação Paulista Central e tô aqui nessa mesa participando aqui com muita alegria. Sejam todos bem-vindos. E aí, eu quero deixar uma dica pra você poder fazer um quebra-gelo, uma reflexão no seu PG. Olha lá, eu deixei anotado aqui. Que material que você vai usar? Nenhum. Você vai fazer o seguinte exercício de imaginação com a sua galera aí. Você vai dizer assim, ó, a sua casa está pegando fogo, você tem 30 segundos para salvar 3 objetos de dentro da sua casa. O que você salvaria? O que você salvaria, Gabriel? Rapaz, essa ficou pesada aqui. Passa para outro que eu tô pensando aqui. O que você salvaria, eu já sei que eu ia pastor? salvar Na minha já. casa pode ser pessoas? Não, objeto. Não, objeto. Objeto, Minha cara. Bíblia favorita eu levaria. Certo, o que mais? Minha pasta de documentos. E outra? São duas coisas? São Não, três? são três. Três coisas. Vou ganhar pontos com a minha mulher. Meu álbum de casamento. Pronto. Pronto. É desse jeito. Olha aí. Porque dificilmente as pessoas iam pensar em levar a Bíblia. E aí você vai fazer a seguinte reflexão com eles. Por que, na verdade, essa é a reflexão. Por que você escolheu essas 3 coisas? E isso vai revelar muito daquilo que está dentro do seu coração, daquilo que é prioridade na sua vida e daquele que está sendo o Senhor da tua vida. E é sobre isso que a gente vai estar estudando hoje. O texto está em Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que legal. Maravilha, nós vamos hoje bater papo aqui sobre um tema muito importante e só para fazer um reforço, um lembrete para você. Esse tema que a gente vai estudar, ele está aqui naquela parte que vem depois da parte de sexta, lá na sua lição da Escola Sabatina. Depois da parte de sexta, tem uma página preparada com o título Comunidade, Comunidade Plus. E esse é o material que você pode usar para o seu pequeno grupo, né, pastor Albert? Muita gente fala assim, pastor, eu quero ter um pequeno grupo aqui, mas que material eu uso? Tem alguma lição para mandar para mim? Tá aqui, ó, o ano todo, você já tem a lição, então você pega lá a última parte depois da sexta, comunidade. E a gente vai estudar aqui sobre esse tema tão importante, esse texto bíblico que o pastor Yuri leu para nós, a importância do governo de Cristo sobre o céu, sobre a terra e como isso também influencia a nossa vida. O texto bíblico diz que que Cristo foi entronizado no céu. Se ele foi entronizado no céu, de que maneira prática isso aí deveria influenciar a nossa vida aqui na terra? Eu acredito o seguinte, pastor Cândido. Bom, primeiro que se ele morreu, ressuscitou e foi entronizado no céu, isso nos prova de que tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Uhum. Porque se ele disse que iria morrer, iria ressuscitar, estando lá no céu, dominando, né, reinando, e estabelecido já o seu reino aqui, quando Jesus Cristo esteve aqui, plenamente, quando nós fomos para o céu, isso prova que podemos confiar em todas as promessas de Deus, porque há um ditado que diz assim, que palavra de rei não volta atrás. Eu acredito que nós temos que ter confiança e podemos ter fé no futuro. Eu já fiz aqui essa reflexão, né, aqui quando a gente começou, e isso fica também essa pergunta: quem é o Senhor da minha vida? Uhum. Quem é o Senhor da minha vida? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente pode facilmente falar, é o Senhor. Mas a grande verdade é, quando o teu coração, quando o teu sentimento, aquilo que você quer, aquilo que você tem muita vontade que aconteça, quando isso está em confronto com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus já pré-estabeleceu, com aquilo que Deus já te disse como é que é. Muitas vezes você faz aquela oração, Senhor, seja feita a tua vontade, mas tua vontade seja parecida com a minha, ou tua vontade seja igual à minha. Então, essa é
essa pergunta ela faz a gente refletir. Senhor, o Senhor é verdadeiramente o Senhor da minha vida? Eu estou verdadeiramente me comportando como alguém cujo Senhor é o centro, o rei, o Senhor da minha vida? Então esse é o ponto. Cara, muito bem colocado por vocês, porque quando eu olho o texto e vendo vocês falando aqui, eu fiquei pensando o seguinte: Cristo sentou no maior trono de todo o universo. O que significa que todo e qualquer governo está abaixo de Cristo. Então ele manda e desmanda em tudo, se ele assim quiser e desejar. Em alguns momentos da história a gente pensa que Cristo não está operando, não, está na mão dos homens. Não está na mão de Cristo ainda, né? E se eu já me identifico como cidadão do reino, eu tenho que começar a cumprir as ordens do reino. E não do mundo. E às vezes, né, pastor Gabriel, a gente vê alguns jovens assim, eles não dizem isso verbalmente, né, mas através das atitudes, é como se eles dissessem assim: os olhos não são meus? Então, se os olhos são meus, eu assisto o filme que eu achar que é bom para mim. Os ouvidos não são meus? Ora, Senhor, se os ouvidos são meus, então eu ouço a música que satisfaz os desejos do meu coração. Os pés não são meus, Senhor? E aí a gente vê jovens que agem dessa forma. Então eu vou para onde eu quiser. Aí a gente muitas vezes diz assim para Deus: Senhor, por favor, dá-me o direito de viver. Afinal de contas, a vida me pertence. Interessante que essa declaração ela envolve uma triste verdade e um grande engano. A verdade é que eu, você, todos nós aqui, você que está também acompanhando a gente, nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida. O engano é pensar que por isso a vida nos pertence. Tudo que existe nesse planeta pertence a Deus. Porque Ele é rei, Ele está no trono. E aí aquela questão: se Deus é dono de tudo, eu sou dono de quê? De nada. Já matou a charada aí. Então o que eu tenho que fazer aqui? Você tem que administrar o que Deus colocou na sua mão. Ou seja, eu vou administrar o maior dom que Deus me deu é a minha vida. Então eu tenho que vivê-la para a glória de Deus, cumprindo o que o rei, né, determina. A gente vive esse engano que você colocou. Você falou bonito, cara. Obrigado, mano. Cada vez Eu ia falar, o que eu tinha pra falar era: você não é dono nem da tua meia furada. A tua meia furada é sinal que você não cuidou bem daquilo que Deus te deu. Já brotou aqui um corte na minha mente, já imaginei, ele cortou e jogou, mano, já fechou. Cara, o Elvis foi assim poético, profundo. Ele foi. Por isso Você abençoa a gente. Por isso que você é amado. Você abençoa você é amado. Mas eu tava lembrando aqui, pessoal, o livro dos Juízes, ele tem ele termina com uma nota triste, eu poderia dizer até sombria. E lá fala mais ou menos assim, que naquele tempo não havia rei no trono de Israel e cada um fazia o que achava certo diante dos seus olhos. Mas a verdade, e a Bíblia diz, esse foi um período de confusão, muita destruição moral e tal, mas a verdade é que o trono, ele nunca está vazio. É verdade. O trono nunca está vazio. Sempre há alguém ou algo ocupando o trono da nossa vida que dita quais são nossos valores, que norteia nossas decisões e tal. Pode ser que o trono esteja vazio de Deus, esteja vazio de Jesus, mas o trono que está vazio de Jesus, às vezes está ocupado pelo dinheiro. Tem gente que é governada pelo dinheiro. Sim. Vive a vida para ganhar mais dinheiro, entende que se tiver mais dinheiro vai ser mais feliz e coloca no altar do dinheiro a saúde, a família, a infância dos filhos, a vida religiosa. Tem gente que não é o dinheiro que está lá, mas é a satisfação, são os prazeres pessoais. E a gente que anda regida por isso e quer novas sensações, novas experiências, quer experimentar, quer viver, quer ter, enfim. Então, o trono, ele nunca vai estar vazio. Eu acho que o tema que a gente está estudando aqui, o governo de Deus no universo, ele é uma reflexão, como foi pontuado aqui. O trono do meu coração, se Jesus não estiver, quem que está ocupando? Eu acho que a Yuri é que vai determinar o que eu fui lá em casa e busquei no meio do fogo, né? Pastor, nós todos aqui trabalhamos com jovens e você que está aí também talvez trabalhe com jovem. E é interessante que muitas vezes quando a gente senta nessas mesas de bate-papo, as perguntas, e a gente, pergunta aí o que você quer. A pergunta sempre, o princípio da pergunta é: até onde eu posso ir? Sim. Qual é o limite que eu tenho de que vai ser pecado ou não? Até onde eu posso ir com a minha namorada sem ser considerado pecado? Até que horas eu tenho que ir na sexta-feira? Então, as perguntas são sempre se preocupando, muitas vezes, com o limite. Até onde eu posso? Assim, até onde eu posso aproveitar desse mundão?
eu quero o limite de até onde eu posso aproveitar. E pouquíssimas vezes a pergunta é, como eu posso ter mais de Deus? Como eu posso me aproximar mais do Senhor? Como eu posso mergulhar no Senhor? Como é que eu posso me esconder dentro do coração do Senhor? Então, quando você está se preocupando muitas vezes com o limite, se você na sua casa aí e você na sua comunidade Plus estiver se preocupando muito com o limite, já significa que quem está no trono do teu coração já não é Deus. Sim. Porque quando Deus está no trono do teu coração, eu vou dizer que dificilmente você vai chegar perto do limite. Porque você vai estar sempre se preocupando em ter mais desse Deus, conhecer mais desse Deus, se aproximar mais desse Deus, ser mais preenchido por esse Deus. É curioso que no século atual, né, um século muito humanista, tudo gira em torno do nosso prazer e da nossa satisfação. É incrível isso, como os jovens fazem isso. E é muito comum a gente escutar dos jovens, vocês devem ter escutado, mas pastor, como é que é errado se me faz feliz? Se eu tô, meu coração está me dizendo, né? E a Bíblia vem e fala, enganoso é o coração do homem. Né? Então o teu coração ele não tem a capacidade de te guiar na direção certa, tampouco ele é porta-voz de Deus para te dizer o que é certo ou o que é errado. E aí a gente vem para a questão do discipulado. Se eu sou discípulo de alguém, eu sigo o comportamento e o exemplo do mestre. Se eu sou discípulo, eu vou seguir o comportamento de Cristo. Seguindo o comportamento de Cristo e sendo discipulado por ele, isso significa que eu vou subjugar a minha vontade conforme a vontade de Deus e não conforme meus desejos, meus prazeres e minhas vontades. Vocês foram falando, e Yuri falou aqui sobre até qual limite eu vou. Na verdade, muitas vezes, se eu estou preocupado com o limite que eu vou, eu ainda não entendi que eu sigo um outro exemplo. Eu não estou preocupado com o limite que eu vou. Porque eu não estou preocupado em estar na fronteira entre o mundo e o céu. Eu prefiro estar lá dentro da capital do céu, caminhando com Cristo. Então, eu vou subjugando todo o meu comportamento. Seja os prazeres mundanos, ambição, vaidade, ou interesse, ou qualquer coisa que possa manipular a minha mente contrário a Deus. Porque Deus é o Senhor da minha vida, então agora que eu estou com Ele, eu estou só. E aí é aquilo que Paulo fala, né? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Porque eu estou subjugando meu eu e lutando contra mim todos os dias. Sensacional. Agora, eu achei muito interessante isso que o Yuri e o Gabriel pontuaram aqui, Elbert, dessa questão, né? Qual é o movimento da minha vida? Em que direção eu estou indo, né? Perfeito. Do que eu estou querendo me aproximar? Tem gente que está buscando o limite da fronteira entre o certo e o errado. Sim. Mas aqui no nosso tema, nosso estudo aqui, Jesus no trono, ele governa e tal. Se ele está no trono, muitas vezes a gente pode nutrir uma ideia assim de medo, né? Ele está no trono, ele que manda e tal. Mas a Bíblia chama esse trono de trono da graça. Exato. E eu acho que a nossa busca, o nosso movimento tinha que ser, como o Yuri colocou, o quão mais perto eu posso estar desse trono da graça. Agora, Cheguemos confiadamente, diz a Bíblia, Sim. ao trono da graça divina. Agora eu queria perguntar para você o seguinte, de que maneiras práticas eu posso fazer esse movimento? Na minha vida prática, o que eu posso fazer para eu me aproximar desse trono da graça? Eu tenho um exemplo prático disso, Opa, uma história até aí engraçada, gostei. tá? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus fala através de sua palavra. Eu vou contar uma história do meu casamento. Eu casei com a Rose. Rose é de Bicuí, na Bahia. Uma cidade que tem 38 mil habitantes. É uma serra. Mas mais ou menos lá, para quem está escutando, perto de Itabuna. Normalmente todo mundo fala, conheço Itabuna, não conhece Bicuí. Tá tudo certo. Eu conheço Bicuí. Dos 38 mil, 37.520 são primos da Rose. Ô, louco. Não, tô brincando, mas é uma parentada muito grande. 5 irmãos. Então a Rose lá no interior, a Rose por onde passava tinha conversa, tinha prosa. E quando eu tava com ela, que eu fui falar do casamento, por onde a gente passava tinha conversa, tinha prosa. Casamos, viemos pro interior de São Paulo, Americana, só nós dois. Eu saía para trabalhar às 7h30 da manhã, na equipe de evangelismo. Ela passava o dia todo em casa. Quando eu chegava em casa às 10 da noite, às vezes 11 da noite, minha esposa queria o quê? Conversar. E aí ela começava a contar como tinha sido o dia dela. Acordei às 7h30, tomei um banho, fiz meu culto, tomei café da manhã, dei uma volta aqui no quarteirão, o vizinho tem um cachorro assim, bateu um carro lá, não sei o que lá. Aí deu 8h30 da manhã. Eu falei, meu Deus, foi 2 horas pra contar uma, né? E ela continuava narrando. Então eu ia tomar meu banho, ela encostava no umbral da porta, continuava falando. Eu ia jantar, ela sentava, continuava contando. E às vezes eu deitava pra dormir, ela tava falando. Nossa. E aí eu parava e pensava assim, meu Deus, eu fingi que tô dormindo pro assunto parar. E eu fingia que tava dormindo pro assunto parar. Mas eu bebo muita água. Quando eu levantava de madrugada, se eu balançasse a cama, a Rose acordava e continuava o assunto de onde tinha parado. Só que aí, calma aí. Poder de continuar. Poder de continuar. Quando eu conto essa história, todo mundo olha assim e fala assim, cara, mas a tua esposa fala demais. Mas calma aí. Quem casou, se comprometeu, prometeu amar, cuidar e dar atenção pro resto da vida? Fui eu.
Quem tinha que me adaptar na nova vida era eu e não ela. Era eu que tinha que cuidar. Conto isso porque quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, o primeiro instrumento para Deus falar com os nossos cristãos, com os nossos jovens, é a palavra dele. Só que tem gente que está esperando Deus se adaptar à realidade dele para que Deus fale, quando na verdade é você que se adapta ao seu Senhor. É você que muda a tua rotina. Eu tenho que acordar às 6 para ir trabalhar. Então, bendito, acorda às 5, porque tu precisa estudar a palavra. É isso aí. Então vai dormir mais cedo. Deixa o celular um pouco de lado, deixa as redes sociais de lado. Mas usa a palavra do Senhor. O primeiro instrumento de salvação é Deus falando na tua vida. E é a Bíblia aberta todos os dias na tua vida. Uau. Aí o jovem chega e diz, pastor, eu tenho vontade de ouvir a palavra, a palavra de Deus. Aí, lê a Bíblia. Lê a Não, mas Bíblia. eu queria ouvir. Então lê a Bíblia em voz alta. Quiser ouvir Deus gritando, lê gritando. Mas você vai ouvir, não deixa de ler, né? Então, eu já estou entendendo que para a gente se aproximar do trono da graça de maneira prática, Bíblia aberta, né? Bíblia aberta. É Deus falando com a gente. Bíblia aberta. Muito Que bem mais? A oração é fundamental, né? colocado. Oração. A oração é quando você está com um amigo, né? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de estar conversando e os nossos momentos juntos, né? Com o amado, né? Com todo mundo aí nos nossos concílios, quando a gente tem a oportunidade de se reunir e contar, né? Sobre a nossa vida, é muito prazeroso. Os momentos mais felizes que nós passamos no ministério é quando a gente está aqui entre amigos. E com Jesus acho que não deveria ser diferente, né? A gente deve sempre buscar a Deus como esse amigo querido que está ali do nosso lado, para nos ouvir, a gente abrir o coração, conversar sobre as nossas dificuldades, nossas lutas, nossos dilemas, as nossas alegrias e realizações também, porque não existe cristianismo sem relacionamento. É isso aí. Sim. Cristianismo não é relacionamento com uma norma, não é relacionamento com um código de ética, de comportamento, cristianismo não é relacionamento com um grupo, especial, igreja ou uma religião. uma religião. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa. Então, enquanto nós não nos relacionarmos com Cristo, nós não vamos ter prazer, né? E nem vitória. Nem vitória. Porque ele mesmo disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Meu pai falava muito isso pra mim quando eu comecei a mexer com a internet. Meu pai dizia assim, Satanás aumentou a comunicação na horizontal para diminuir a comunicação na vertical. É isso aí. E meu pai é um cara que ele não é um cara super estudado, mas na sua pouca sabedoria, quando ele falou isso, eu fiquei pensando e é uma realidade. Hoje nós somos totalmente dependentes da internet. Falamos com uma pessoa no Japão hoje várias vezes, mas às vezes não nos dignamos a dobrar os joelhos e falar com Deus que está sempre com a gente. Isso é pesado. Eu estava escutando a tua história da tua esposa, isso agora e o que o pastor Albert falou, e eu fiquei imaginando aqui uma situação. O nome da minha esposa é Bárbara, mas todo mundo chama de Babi. Então imagina se termina esse podcast aqui, a Babi me liga. Aí eu digo, alô? E ela diz, alô. Aí eu digo, quem é? E ela diz, é a Babi. E eu pergunto, que Babi? Vocês conseguem imaginar isso acontecer? Demitido. Não, acabou. You fired. Quando a esposa de vocês liga pra você e diz, alô, oi, vocês reconhecem na mesma hora. A né? voz. É isso. Então, da mesma forma, a gente tem que ter esse tipo de relacionamento, intimidade com o Senhor, para quando ouvir a voz do Pai, a gente sabe quem é, sem nem precisar perguntar quem é que está falando com a gente naquele E não momento. tem como você conhecer melhor uma pessoa se você não gastar. Como é que é? Não tem como você não conhecer uma pessoa tão bem sem gastar tempo com É ela, isso aí. né? Ninguém pode dizer que ama uma pessoa no primeiro encontro. Né? Você tem que gastar tempo junto, você tem que chorar junto, você tem que sorrir junto. Só assim nasce o amor. Né? Então é isso aí. Quanto mais você convive, mais sensibilidade você tem para entender a pessoa. Eu creio que quanto mais a gente lê a nossa Bíblia, quanto mais nós orarmos, mais sensibilidade a gente vai ter quando Deus tiver que falar conosco. E Né? a gente vai reconhecer a voz de primeira. É Jesus que diz, né? As minhas ovelhas ouvem, reconhecem a minha voz. Né? Então só vai reconhecer. E é interessante que se você tem uma vida de estudo da palavra, uma vida de oração, uma vida de estudo da lição também, que é um estudo diário, um conhecimento, não vai ser qualquer coisa que vai abalar a tua fé ou vai te levar para longe de Deus, porque você está fundamentado. E quem está fundamentado na palavra, amigo, vai seguir a rocha que é Cristo. Sensacional. Então, o conselho bíblico que a gente se aproxime confiadamente ao trono de graça e certamente Deus vai nos abençoar. Sensacional, pessoal. Muito Queria falar bom, mais hein? alguma coisinha? Faz, fala. Ele tá inquieto, você percebeu? Eu tava percebendo, ele tava aqui, ó. Quando começa a falar sobre relacionamento com Deus, né? Vai, a gente fala. acaba assim, se empolgando mesmo, né? Sabe qual que é a tragédia da religião? Sim. É quando a gente substitui a vida interior por exterioridades. Né? Sim. Aí nós ficamos mais preocupados com as praxes, com as credenciais, com a posição, do que com o relacionamento. Acho que o que Deus quer de nós é desfrutar de um relacionamento de pai e filho,
mãe e filha, mãe e filho. Não, agora sou eu que quero falar só mais uma coisinha. Eu sei que tá passando. Esses dias eu tava na academia e eu gosto. Dá pra ver. Eu já tô um tempo tentando, lutando tá com isso, vocês sabem. E aí eu tava na academia num domingo, rapaz, perto das 2 da tarde a academia ia fechar. Deu 10 para as 2, chegou 3 jovenzinhos. Vou arriscar as idades, entre 17 e 18 anos ali. Chegaram, foram na frente do espelho, olharam, e o professor, um amigo meu, falei, cara, esses caras vão atrapalhar você, porque você fecha às 2 horas. Ele, não, vou fechar de qualquer jeito. Mas aí ele olhou para mim e falou assim, mas observa, eles foram na frente do espelho, dobraram as camisas, não satisfeitos foram lá dentro, pegaram um pouquinho de água, molharam a testa, chegaram na frente do espelho, fizeram aquela selfie foto, assim. cara. Eu não tenho eles na rede, não sei, mas eu aposto que colocaram lá assim, hashtag tá pago. Tá pago. Entendeu? Exterioridade. Mas eu tô falando isso pra complementar o que Exato, o Elbert falou exatamente. aqui. Tem muito cristão que tá vivenciando isso. Sábado de manhã eu pego minha Bíblia, visto minha roupa de igreja, tiro uma selfie, boto no meu Insta, já pago. paguei, tá pago. Tá pago. E não vivo meu cristianismo real. Né? E eu sempre digo que E salvação... não vive a religião e o contato diário com aquele que na cruz disse tá pago. Sim, exatamente. E eu digo para as pessoas o seguinte, salvação na igreja, ela pode até começar, mas ela acontece realmente na tua casa, todos os dias, quando tu abre a porta do céu sobre você. Sensacional, sensacional. Então, um pensamento? Se é que eu posso. Tem um pensamento que eu acho que é maravilhoso, assim. Eu não sei onde foi que eu... PG é assim, Esse PG é assim. pensamento- vai PG rolando e é vai falar o que rolando. Só pode. acaba quando Isso, termina. quando termina. Vai. É um pensamento muito bonito que diz assim, nós como jovens adventistas, você que também está ouvindo a gente aqui, Somos jovens. somos jovens, nós não somos ante tudo, somos o antídoto. Não somos melhores, Olha aí, nem cara. piores do que Que ninguém. isso. Somos apenas diferentes. Olha... Tá registrado isso em algum lugar? Tá registrado? Esse é o Eu tipo vou de postar isso comentário aí, que eu viu? colocaria aquela palminha Eu embaixo, vou assim, postar isso aí. falar, Olha, Mãozinha e foguinho. mãozinha e foguinho na mão. depois a gente posta isso daí. Obrigado, meu amigo, por esse pensamento tão inspirado. Pastor Gabriel, e aí? Qual que é a dica para nossa moçada? Muito bem. Para nossa moçada de casa, você que está em casa, que já estuda a lição, eu quero chamar a tua atenção para um podcast top que está rolando aí no YouTube, que é o Pega a Lição. É isso mesmo. A gente está lá no YouTube da Associação Paulista Central, tá no Spotify, também tá no YouTube Premium. Então você pode assistir a gente lá e vai ter todos os sábados às 3 da tarde a lição da Escola Sabatina Jovem, que sai todos os sábados às 3 da tarde. Então não perde, fica de bobeira não. Vai lá, conecta com a gente, deixa o seu likezinho, estuda a lição junto com a gente e manda pros seus amigos também, que vai te abençoar. Deus te abençoe, valeu! Valeu. Essa é a Show dica. de bola. E aí, tem alguma dica para o pessoal, pastor Elbert? Pastor, tem uma dica importantíssima aqui. Nós estamos aqui no início do ano, né? Estamos aí, já adentramos 2024. E é importante que a gente fomente a participação de todo mundo no pequeno grupo, né? Sim. Exatamente. Na escola sabatina. Então, assim, nós temos a escola sabatina jovem e temos o PG jovem. Muitos jovens não participam do PG, mas estão na classe da Escola Sabatina Jovem. E o contrário é a mesma coisa. Então, a nossa dica é que aproveite esse primeiro momento do ano aí e faça esse intercâmbio. Aqueles que estão participando da Escola Sabatina Jovem, com vídeos para que eles possam estar no PG. No PG. E quem está no PG, às vezes é uma pessoa convidada, um amigo, não tem costume de ir à igreja, Sim. não é? Ali ele entrou de forma informal, ali no PG, agora traga ele para dentro da base, do quartel-general, que é a Escola Sabatina. E lá você vai poder criar essa sinergia, né? Para que ele possa se sentir bem e querer permanecer ali. Uau, Top sensacional. zero. Sensacional. Foi bom, hein? Passou rápido, passou Só voando. tem mais um pensamento. Mais um pensamento. E eu espero que aí no seu PG também o tempo voe, seja legal, coração com coração. Isso é o propósito da nossa comunidade. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Querido Deus, o Senhor reina sobre todo o universo. Amém. Mas o nosso desejo é que o Senhor também reine no trono do nosso coração. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.